Oi, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu marquei aqui essa videoaula para nós, para a gente dar continuidade aos nossos módulos de redação. E hoje a gente não vai fazer dissertação, a gente vai voltar um pouquinho aí à narrativa e a gente vai falar de um gênero muito bacana que eu acredito que muitos gostam. Eu, particularmente, gosto muito, sempre falo isso na sala de aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a narrativa de terror, aquela que nos traz mesmo um pouco de medo, que nos traz o suspense, que nos traz todo o mistério, né? Às vezes a gente está assistindo um filme, aquele filme que faz a gente dar pulinho no sofá, que faz a gente querer continuar assistindo para ver realmente quem está envolvido, quem matou tal pessoa, quem fez tal coisa, né? Quem é a tal criatura. É isso, é a narrativa de terror. Aquela história que nos traz todo o mistério, todo um clímax, né? Um pânico, uma coisa assim, de um certo medo na gente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela e como desenvolver uma boa narrativa de terror. Bora lá? Então, módulo 18, página 64. Vamos! Narrativa de terror. Então, o que é uma narrativa de terror? É um gênero literário, tá? Está sempre ligado à fantasia e também uma certa ficção. E qual que é o intuito do nosso gênero aí de terror? É trazer mesmo essa coisa do medo, essa coisa do mistério, essa coisa do suspense, certo? Então, a gente inicia aqui o módulo falando que no decorrer dos anos você produziu bastante narrativas ficcionais, as realistas, que recriavam fatos, personagens, espaços semelhantes aos reais. São as nossas narrativas maravilhosas que revelam fatos e personagens extraordinários. Então, essas aqui vocês estão já acostumados aí a fazerem, né? São aquelas narrativas que a gente pode colocar algo incrível, colocar algo fantasioso, né? São as narrativas que vocês costumam fazer aí no sexto, no sétimo, no oitavo também a gente vê, beleza? As aulas de leitura no caderno 1, módulo 4, tratam um pouco sobre a narrativa fantástica. O que é a narrativa fantástica? É o que contém elementos realistas e, ao mesmo tempo, algo estranho, que pode ser explicado por fatos naturais ou até sobrenaturais. A dúvida e a incerteza sobre a realidade dos fatos é o que cria o efeito gênero fantástico. Então, dentro da fantasia, do gênero da narrativa fantástica, eu tenho essa coisa de colocar o sobrenatural, né? Fazer um paralelo entre a realidade e o irreal, né? Então, o que dá efeito de fantástico é esse efeito que eu crio sobre a fantasia, sobre o irreal, certo? Vocês treinaram isso bastante nas séries anteriores, né? Que entra até um pouquinho aí do verossímil dentro da narrativa fantástica. Nessas aulas, trataremos um pouquinho sobre a mistura dessa realidade dos fatos e dos personagens estranhos, que podem ser irreais. É a nossa narrativa de horror, a nossa narrativa de terror, certo? Drácula, Frankenstein, o médico monstro são exemplos desse gênero textual que foram escritos há séculos e são apreciados até hoje em inúmeras narrativas, em inúmeras versões. Drácula, Frankenstein, a gente vê até aí em desenhos, em quadrinhos, em games, né, em filmes. Inclusive, Frankenstein tem várias versões, né? Ao longo aí dos anos, dos séculos, foram criadas várias versões. E até hoje ainda atrai ao público ou serve até como exemplo ou como espelho para outras histórias de terror que a gente pode escrever, beleza? Aqui ele fala, tem uma curiosidade, você sabia que Frankenstein ele era chamado de criatura ou monstro, né? Que pelo seu criador, que era o Dr. Victor Frankenstein, após o lançamento do filme em 1931, que popularizou a obra. O monstro passou a ser conhecido pelo nome do seu criador. Então, na verdade, ele era chamado no filme aí, quem já teve a oportunidade de assistir, de repente até a versão mais nova, né? Porque tem a antiga também. Ele era chamado no filme de monstro, a criatura. Na verdade, o seu criador, que era o Dr. Frankenstein. Vocês sabiam disso? Uma curiosidade aí, hein? Bora, vamos seguir agora a falar um pouquinho sobre as nossas características da narrativa de terror. Alguns temas é o que traz essa transformação. Então, normalmente dentro da narrativa de terror tem o dualismo, né? Aquela coisa da luta entre o bem e o mal. Então, os temas, ele bate mesmo sempre nisso.
quem vai vencer, o bem ou o mal. Então, é comum dentro da narrativa de terror a gente ter esse duelo aí, né? Entre as forças positivas e as forças negativas, certo? Personagens mais recorrentes: fantasmas, vampiros, homens-lobos, monstros, feras, pessoa com dupla personalidade, entre outros. Então, a gente precisa ter esse personagem que vai trazer para a história o meu mistério, que vai trazer para a história, como é que eu posso dizer? Aquele medo, né? Aquele medo dentro da minha narrativa, tem que ter. Mas atenção, mesmo que enfrente momentos de medo, fragilidade, pelo menos uma personagem da narrativa é a corajosa para investigar ou enfrentar o antagonista. Quem é o antagonista? Esse personagem ao contrário aí, né? Que vai trazer o dualismo. Então, eu tenho que colocar um personagem que vai trazer o medo, mas dentro da minha narrativa eu preciso colocar aquele que vai descobrir todo o mistério, aquele que vai ser o personagem corajoso, né? Beleza? Não esqueça, eu tenho que ter esse dualismo aí. Personagem do medo e o personagem corajoso, é o que vai descobrir tudo. Beleza? O espaço, normalmente é um lugar de onde os personagens não podem fugir com facilidade. Pode ser a própria casa, um lugar onde estão hospedadas, uma estrada deserta, uma cabana em meia chuva. Nossa, esses cenários, esses espaços são os mais fantásticos, né? É onde a gente precisa ir dar um espaço para a nossa imaginação, né? Dar asa para a nossa imaginação. Então, onde que vai ocorrer toda a minha história de terror, né? Onde eu vou colocar? Vai ser uma casa abandonada? Vai ser jovens que vão viajar e vão passar um suspense, vão viver uma história de suspense lá num hotel abandonado? Onde vai ser? Inclusive, essas são para mim, são as melhores histórias, né? Onde tem jovens que vão fazer viagem, ali passam um medo, encontram uma pessoa, um assassino, um monstro, uma criatura. Essas são as que eu mais curto, né? Ah, eu posso pôr a cabana? Não sei, gente. Vocês vão imaginar, vão criar um lugar bem aterrorizante, né? Eu preciso ter um espaço, um lugar aterrorizante onde vai ocorrer a minha história, a minha narrativa, beleza? Provoca uma sensação de medo gerado pelos fatos, pelos personagens, principalmente pela criação da atmosfera aterrorizante. É o que eu falei aí. Então, o meu lugar, ele precisa ser aterrorizante. O meu lugar normalmente é um lugar abandonado, é um lugar frio, é um lugar onde as pessoas são estranhas, né? Eu preciso ter o envolvimento da minha história aí como central o espaço, beleza? Então, eu tenho atividade oral, peço para vocês lerem aí com calma, é o texto 1, o texto 2, que vai ajudar a gente a desenvolver esse clima de mistério, de suspense, de medo. Quem está muito sem ideia, é importante ler os textos, que com certeza vai dar como é que eu posso dizer para vocês? Uma ideia, né? Uma sugestão de como eu posso desenvolver, beleza? Qual que vai ser a atividade de vocês, então, para hoje? Escreva uma narrativa de terror. Para fazê-lo, você pode inspirar-se em personagens clássicos, como Drácula, Frankenstein ou outros personagens que povoam o imaginário nacional. Mula sem cabeça, saci, ou investigar fatos ou seres extraordinários, como monstros, vampiros e fantasmas. Outra opção é escolher um dos fragmentos da tarefa 1. Então, lá na tarefa 1, que seria o de casa, eu também coloquei para vocês alguns fragmentos. Ó, começa na página 66. Então, posso colocar algum personagem que já exista dentro da minha história e aí desenvolver o meu próprio enredo. Posso ver algumas opções que estão aí na tarefa de casa, que está bem bacana também, ó, na página 67. Ele dá algumas sugestões aqui para nós. Ou posso criar o meu próprio personagem de terror, o meu próprio personagem aterrorizante. Gente, fica aí ao critério de vocês como vocês vão desenvolver a sua história. Ou posso pegar um que já exista e criar o meu enredo, ou desenvolver o meu próprio personagem, certo? Escreva em primeira ou terceira pessoa. Então, o foco narrativo está livre, né? Tá deixando vocês optarem na primeira ou na terceira. Defina quem serão seus personagens principais. Protagonista, antagonista, onde a história passará, eu já falei que é de suma importância o espaço aí, né? Organize o seu enredo assim. Introdução. A apresentação do protagonista ou do espaço,
surgimento do conflito ou fato extraordinário. A minha história, ela precisa ter um clímax, ela precisa ter uma história de mistério. Eu tenho que envolver nisso, que senão não vai trazer aquele envolto, aquele enredo que tem que ter na história de terror, né? Desenvolvimento, aqui, complicação, é o meu conflito, é o meu problema, cada vez mais ameaçador. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, um conflito lá, eu tenho aquele monstro que tá matando todo mundo na ilha, na ilha onde os meus colegas ficaram perdidos, certo? Clímax, ponto mais intenso do conflito. Qual que é o momento mais intenso dentro da narrativa? Onde o monstro saiu atacando todo mundo na festa fantasia na praia. Esse vai ser o clímax. Então, assim, eu tenho que ter o meu momento máximo de terror, o meu momento máximo de medo. Tô falando aí dentro da narrativa de terror já, tá, gente? Preciso ter o meu momento máximo e no desfecho é a resolução desse conflito, o retorno à paz inicial. O desfecho pode ser apenas 2 parágrafos. Não se esqueça, além de coerente e verossímil. Então, ele precisa ser coerente com toda a história. O meu desfecho, né? Quem que descobriu tudo? Quem que solucionou o problema? Né? O que vai acontecer no final? Ah, o meu final pode ser aquele final triste? Gente, pode, né? Na narrativa de terror a gente vê inúmeros desfechos aí, né? O personagem que descobre tudo, o final é feliz, ou o personagem no final também é morto, tem uma história trágica. Aí fica a critério de vocês como você vai definir o final, certo? Crie o seu título, capricha aí, certo? Essas narrativas de terror, galera, na próxima aula de redação vai ser marcada a videoconferência e a gente vai fazer as leituras de algumas, certo? Então é assim, vou dar alguns segredos para vocês iniciarem. Inclusive, essa partezinha que eu vou falar para vocês, eu coloquei lá no nosso bloco de anotações para vocês seguirem esse roteiro. Oi, galerinha. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no chat. Eu acredito que não, né? Porque é um gênero bem comum aí, que a gente costuma assistir bastante, principalmente, né? Mas se vocês tiverem dúvida, pode me chamar. Eu tinha falado que eu coloquei um roteiro, um esboço de como vocês podem desenvolver a narrativa de vocês no nosso bloco de anotações de hoje, na rotina de hoje. E tá bem bacana. Eu vou até dar uma lida para vocês bem rápida, ó. Incite o medo do desconhecido. Para escrever uma história de terror que tira o sono dos leitores, você deve mostrar a eles um mundo de possibilidades, de coisas macabras, de coisas aterrorizantes. Cause desconforto em quem lê. O que seria esse desconforto, né? Aquela coisa de aguçar mesmo a curiosidade, né? De trazer nele essa questão do mistério, essa coisa de tentar descobrir o que está acontecendo, de incentivar mesmo, de trazer o medo para ele, né? Eu vou começar a ler, então eu preciso ter em mente assim, eu preciso criar um personagem que vai trazer o meu medo para a história, que vai trazer o meu mistério, o meu suspense para a história. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o espaço. O meu espaço precisa ser aterrorizante, é importantíssimo, né? Pense nos personagens, no personagem principal e nos antagonistas. Também tem que pensar nisso, beleza? Encontre os medos mais obscuros. Nunca ofereça o pior no começo. Então, você pode começar com o pessoal preparando uma viagem, o pessoal em casa. Mostre para o leitor que a história está começando dentro do âmbito comum da realidade. Depois você vai envolvendo aí o mistério, beleza? E proteja a suspensão de descrença. Então é assim, o que seria essa descrença? Aquela coisa incrível, aquela coisa real, né? Aquela coisa real. Então, eu inicio com um momento real e depois eu posso colocar o algo irreal também, dentro do meu suspense, dentro do meu enredo que eu selecionei, certo? Gente, eu acredito que tenha ficado muito claro, mas eu repito, tem dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês, podem me chamar. Capricha nessa narrativa. A gente vai fazer uma aula bem bacana na próxima sexta-feira, que as nossas aulas de redação são sempre na sexta-feira. A gente vai fazer um pouquinho as leituras dessas histórias de terror. Eu quero que vocês caprichem bastante, usem bastante a imaginação e a criatividade de vocês
para que a gente possa sentir um pouquinho de medo na próxima aula, porque a narrativa de terror precisa trazer esse mistério para nós, precisa trazer esse medo para o leitor, beleza? Capricha aí, eu sei que vocês são muito capazes, porque dentro da sala de aula vocês também dão asa aí à imaginação, então eu acho que vai sair histórias extraordinárias, histórias incríveis. Beijos, fiquem com Deus.